Salve galera ligada no site nafrequência.com. Hoje estaremos iniciando nossa série de entrevistas exclusivas e agora você vai conhecer um pouco do nosso entrevistado de hoje. Confira a biografia dele aí. Caio Fábio de Araújo é psicanalista clínico, conferencista e escritor de mais de 115 livros sobre espiritualidade. Nascido em Manaus, no Amazonas, é pai de 4 filhos. Atualmente mora e atende em Brasília, no Distrito Federal, onde iniciou há poucos anos atrás o movimento cristão chamado Caminho da Graça. De veia protestante, tem sua história amplamente ligada à Igreja Evangélica no Brasil e no mundo, pela qual trabalhou por 3 décadas sucessivas, sendo reverendo presbiteriano e presidente da Associação Evangélica Brasileira. Na década de 90, junto com Betinho, foi idealizador dos maiores movimentos sociais que o Rio de Janeiro conheceu, dentre eles o Viva Rio e o Rio Desarme-se, além da construção da Casa da Paz em Vigário Geral e da Fábrica da Esperança, ONG na favela de Acari. Tendo se afastado dessa agitada agenda, atualmente Caio Fábio dedica-se a responder às milhares de cartas publicadas no site caiofabio.com, que alcançou em pouco tempo um índice de visitação na casa dos milhões, no Brasil e no mundo, e a partir do qual se iniciaram em torno de outros 50 núcleos comunitários do Caminho da Graça. A internet é só um ambiente de virtualidade, de troca de informações, mas não tem vida acontecendo ali. Só tem vida acontecendo no único lugar onde a vida pode acontecer, que é o coração humano. Então, a desgraça da internet, que é, como a gente já falou há pouco, uma coisa tão boa para quem usa bem, tão desgraçada para quem usa mal, é que a maioria usa mal, né? Então, a desgraça é crescente. E aí o que vai acontecendo é que você vê os perfis dessas pessoas. Quem são elas, na maioria? São pessoas extremamente fracas. É um pessoal que, se você chegar para o cara e bater o pé para ele, o quê, meu filho? Bater o pé, o cara sai correndo, que é tudo um bando de frango frouxo, né? Agora, ali dentro é uma ousadia, porque atrás dessa porcariazinha aqui, qualquer um vira macho, né? Qualquer um vira filósofo, qualquer um tem o que dizer, qualquer um não sei o quê, mas no banco tem blog, todo hoje, mundo né? tem, todo mundo anarquiza todo mundo é jornalista, todo mundo é repórter, todo mundo é juiz. Na verdade, a internet ela proporciona a pessoa ser quem ela quiser. E ela cria nomes, inventa personagens, ela está lá. É um processo de esquizofrenização horroroso. A mãe dele não conhece aquele cara que todo mundo acha que é Neo. Nem ninguém em volta dele, ele não existe. Não existe mesmo. Então, conclusão, o Matrix não chegou até nós como um fenômeno de inserção de consciência na dimensão da máquina e do ambiente virtual. Mas do ponto de vista da projeção psicológica que as pessoas fazem para dentro do ambiente virtual, quem está conectado viciadamente na internet já está vivendo mais dentro disso aqui do que tendo qualquer outra vida do lado de fora. E não pode dar certo, né? Isso aqui tem que me servir, mas na hora que isso me engolir, eu virei um ser com o rosto preso num cristal do Super-Homem 1. Lembra do Super-Homem 1, quando os vilões ficaram presos naquele cristal cósmico? Sou eu viajando aí dentro desse negócio, mas sem vida real nenhuma em lugar nenhum. Sem beijo, só kisses. Sem pele. No máximo é masturbação virtual. Sexo virtual, não sei nem como é possível um negócio desse, né? Eu acho que se um dia eu me dedicasse a fazer sexo virtual, eu ia ficar doente 1 mês, dodóizão da alma. Porque eu não sei como é possível um cara conseguir fazer esse tipo de desconexão, de distanciamento do mundo real, e chegar ao ponto de que ele prefere aquilo ali, porque aquilo ali não tem cheiro, não gera desconforto, não gera encontro. Ele chega e diz assim, espera aí um pouco que eu volto já, vai cuidar de outra coisa, não demanda relacionamento, paciência, espera. Não tem que ter um encontro com a realidade do outro é um forjamento de realidade que ele apresenta a você, sem necessariamente qualquer conexão com o mundo real. Então a internet tem
recursos maravilhosos para quem chega lá com uma cabeça legal. Do contrário, o indivíduo entregando-se a ela, tendo antes se entregue à sua própria disposição mental, o caminho é de panicamento também, porque depois de um tempo, o indivíduo vai vendo que ele consegue estar com 1000 coisas em flash piscando ali embaixo, meninas chamando colegas, e Messenger, Skypes e não sei o quê. Parece que o mundo inteiro está ali dentro. Ele está falando com um e com outro, mas ele dorme só. Por isso, ele não consegue aprofundar vínculos de afetividade. Esses são amores que não tem nenhuma consistência. Quando ele diz eu te amo ali, em geral, ele não ama ninguém, não existe aquela pessoa. Ninguém consegue amar o mundo, Deus é que ama o mundo. Eu posso amar muita gente, mas eu não consigo amar o mundo inteiro. Amar com qualidade de amor, que eu posso chamar de amor, eu posso ter um sentimento assim meio romântico, de boa vontade pela humanidade. Agora, eu amo a quem eu vejo, eu amo com quem eu me relaciono no dia a dia. Essas outras coisas não produzem amor. E Deus colocou o relacionamento com ele como condição, o relacionamento com o próximo. Então você anula completamente aí, né? Dentro desse assunto, você acha que a liderança hoje, de igrejas, pastores, você acha que eles estão preparados para lidar com esse fenômeno? E como que essas pessoas agora participam dentro dessa comunidade? Ouvindo a mensagem que é pregada e tendo acesso a um emaranhado de informações na internet, se poluindo e fazendo diversas coisas que... Em geral, ninguém aqui está sendo absolutista em nenhum tipo de definição, mas em geral, a pastorada não sabe lidar nem com o mundo real, quanto mais com as doenças do mundo virtual. Né? O cara não quer lidar com as coisas que são sadiamente adoecidas, com as doenças da saúde ele não quer lidar, com as distorções do caminho natural ele não quer lidar, ele não tem coragem de chegar e dizer, olha meu filho, esse negócio aqui é legal, mas dê uma viradinha para cá, põe no curso certo que continua bom. Ele não quer ter esse trabalho, ele não quer se expor, ele não quer falar desses assuntos. Como é que ele vai falar dessas outras questões quando, na maioria das vezes, esse mesmo pastor é um doente da virtualidade? Porque quando o cara não quer lidar com o mundo real e se evade para qualquer mundo virtual, seja da internet, seja da fantasia, seja de qualquer outro tipo de virtualidade, técnica ou psicológica, o que acontece é que, pela não decisão de lidar com a realidade, a evasão para essa virtualidade, vai exacerbar justamente na virtualidade tudo aquilo que você nega como coisa a ser tratada no mundo real. Então, por isso, não é raro, ao contrário, é frequente, o pastor que não lida com essas questões, porque já são irresoluções para ele, por isso ele não quer lidar com elas no mundo real, ele acaba me escrevendo falando da pornografia virtual dele, dos chats, não sei o quê, das loucuras, dos amaziamentos virtuais que ele tem, porque quem se nega a lidar com a verdade para ser liberto pela verdade no mundo real, vai acabar sucumbindo a um viveiro de virtualidades que serão sempre as projeções dessas coisas que no mundo real ele não quis tratar. Então, isso acontece dentro dele, como é que ele vai conseguir ajudar mais alguém? Caio, temos acompanhado constantes casos de violência, João Hélio, Isabela Nardoni, entre outros. Recentemente, esse sequestro, a questão de cerca de 4 dias atrás, do ex-namorado que tentou a todo custo aí reatar o namoro. Gostaria de saber qual é a sua perspectiva, qual é a sua visão, sendo você, além de pastor, um psicanalista, o que você pensa a respeito disso? Nesse caso específico aqui, o que faltava era um bom macho chegar ali, botar o pé naquela porta, pegar aquele menino assim pelo baço e dizer, pelo gogó, meu filho. Porque eu nunca vi um negócio mais molenga do que essa história. Durou uma semana, não, faltava né, pelo menos um pai, uma mãe,
uma pessoa com tutano, aquele sequestradorzinho assim, para ser atropelado com algodão doce e uma policinha de Araque. Então esse assunto eu não quero nem comentar, porque a vontade que me deu foi me oferecer para ir lá para pegar assim no solavanco, sinceramente falando. Fosse meu vizinho, eu tinha entrado, sem pedir permissão. E não é ufanismo, não. É simplesmente um mínimo de certeza de que existe ainda autoridade dentro do coração humano. Se não existir na polícia nem em lugar nenhum, no meu não morreu. Enquanto eu estiver vivo, não vai morrer. Você entendeu? Vai morrer no dia que eu não acreditar mais nisso. Eu sou filho de um homem que 4 meses antes de morrer, ir para o hospital ano passado, botou 3 ladrões para fugir de dentro de casa com pistolas automáticas, sem poder nenhum, só levantando e olhando nos olhos e acreditando no tutano que está aqui dentro. Em nome de Jesus, meu amigo, o diabo corre, gente corre, todo mundo corre, se você, em primeiro lugar, não for filho da dúvida essencial. Eu não quero nem falar mais sobre esse assunto, porque eu quase falei para Adriano, a vontade que me dá é ir lá, porque não aguento mais ver esse cerca Lourenço. Não é um cerco, é um cerca Lourenço. Caio, há um ano atrás, cerca de um ano atrás, você escreveu um artigo no seu site, onde você fez uma análise sobre o filme Tropa de Elite, onde você analisa essa guerra burra, onde a polícia sobe lá no morro, mata, morre, inocentes acabam morrendo de bala perdida, mas nada é resolvido. Como é que você analisa assim, essa questão do tráfico de drogas e do combate ao tráfico de drogas? Idiotice, está escrito não matarás, não está escrito não te suicidarás. Quem quiser se matar, que se mate. É Deus que dá essa permissão. Agora, por que o Estado tomou para si esse poder de querer que o indivíduo não se mate? O Estado tem que tomar para si a preocupação de que o outro não mate o próximo. E criar leis que coíbam isso. Agora, o indivíduo tem o direito de se matar. Essa luta inteira por drogas é uma palhaçada. Ela não tem fim. Porque o que gera o movimento em busca de drogas, senão a compulsão existencial do indivíduo? Ninguém coíbe essa compulsão por leis. Nunca conseguiram coibir. Em fase nenhuma da história se conseguiu. Não há um único exemplo na história humana em que a legislação tenha conseguido inibir a compulsão psicológica. O indivíduo vai acabar fazendo. Se ele não fizer contra o próximo, se for só contra ele mesmo, é um direito dele. Agora, no ato de tentar coibir as drogas, se cria um monstro 400, 500, 1000 vezes maior do que o problema das drogas em si. Olha o contrassenso extraordinário. Drogas são problemas? São. São problemas, sim. Assim como bebida alcoólica é um problema muito pior. Todo mundo bebe, o cara cheira pó, fica violento. A maioria deles fica. Cocaína é uma desgraça, a heroína gera um nível de dependência rápido, crack é um inferno horroroso. Agora, o nosso álcool clássico, com emblemas e tudo mais, bonitinho, envelhecido em barris disso, ou no tal, papapá, com todo esse charme, você toma uma dose e sai tontão pelo caminho. A tua capacidade de desgovernabilidade é muito maior, de risco, de violência e tudo, mas isso já é uma outra questão. Vamos ficar só no montante do que é considerado drogas aqui. O que isso gera de problema social, ou médico, ou familiar, é pequeno, perto do que o aparato criado para se coibir isso, ou do aparato criado para se defender isso, produz. Ou seja, é como quem, para resolver o problema de uma poça de lama, mobiliza uma cidade inteira de poluente para ver se joga em cima daquela poça e tapa a poça e tapa a cidade inteira. É mais ou menos a desproporção do que está acontecendo. Por quê? Para coibir supostamente o tráfico de drogas, que não é coibível na fonte geradora dele, que é existencial, se coíbe do lado de fora, se tenta. Mas se usa um aparato mal remunerado,
que vai lidar com um pessoal cujo resultado aqui do que faz é produção de dinheiro marginal, de dinheiro fora do sistema, mas é um volume grande de dinheiro. Então, o encontro desse, que vem coibir isso, com esse outro que precisa vender e fazer dinheiro, gera o encontro do sujo com o mal lavado, da fome com a vontade de comer. É impossível que não haja casamentos imediatos aqui. Esse problema aqui, que é um problema supostamente declarado como tendo alguma coisa a ver com saúde humana, porque droga tem a ver com o quê? Com saúde humana. Não é com entupimento de esgoto, não cai em energia elétrica, a bolsa de valores não cai, é supostamente a saúde humana, supostamente é um interesse do Estado na saúde dos cidadãos. Ora, esse interesse do Estado na saúde do cidadão não se concretiza nem no cidadão que não tem nada a ver com drogas. É o cara que está precisando de uma hemodiálise e não tem, que está precisando de uma assistência, de um raio-x e não tem. A minha proposta era acabar com essas legislações todas antidrogas. Pegar esse aparato, esse dinheiro inteiro gasto dessa porcaria e jogar em hospital, em educação, em saúde pública, em ensinamento massivo do significado das consequências disso, das drogas, na mente, na família, nas emoções, no futuro. E se alguém quiser ainda assim se matar, é direito do cara. Agora, nós estamos vivendo a importação de um monstro que não era nosso. Porque o mundo não tinha essa angústia com as drogas. Drogas foram sempre usadas no planeta desde sempre. Alguém está pensando que foram os Beatles e os Rolling Stones que inventaram esse negócio? O LSD surgiu nisso aí? Surgiu nessas bobagenzinhas modernas. Mas a humanidade sempre tomou drogas. Os egípcios tomavam drogas, os gregos tomavam drogas, os romanos tomavam drogas. Para a gente não ir longe, você ter uma ideia, na era vitoriana, na Inglaterra, onde as mulheres não podiam botar nada além do queixo para fora, mas a rainha Vitória fumava o baseado dela toda noite, haxixe e outras coisas. Se fumava em reuniões no Palácio de Buckingham. Era chique. Como era chique nos Estados Unidos até 1937, 35 mais ou menos, era chique. Você vê filmes em preto e branco, aquela moçada inteira toda sentada, todo mundo fumando baseado. Conversando, não sei o quê, uma tranquilidade. Aí o que houve? Tinha havido a lei seca. Deu aquele surto antidrogas nos Estados Unidos, e aí naquele tempo era o álcool, que era o bicho, era a bola da vez. Aí veio a lei seca. A lei seca só fez aumentar o poder da máfia, uma barbaridade, a mesma coisa que aconteceu aqui, né? De modo bem sofisticado, aumentou. Quanto mais proíbe, mais cresce. Cresce por quê? Porque a fonte é uma compulsão psicológica. As compulsões psicológicas se alimentam do proibido. Quanto mais você disser não, mais esse negócio explode. Assim foi no princípio, né? Sempre foi. E querem reinventar a roda? Pelo amor de Deus. Ou seja, a liberação disso, por mais estranho que seja na cabeça de alguém, mata muito menos do que a tentativa de coibir isso realiza. A tentativa de coibir hiperboliza essa violência de maneira imensurável. Então eu não estou falando aqui, não é uma apologia à droga, nem isso, nem aquilo. Só um idiota vai pensar isso. Só um burro querendo me interpretar assim. Eu estou vendo dos males o menor. Essa é uma coisa evitável no mundo caído? Não. Só quem quer que a gente pense que é evitável no mundo caído é o diabo. Quem quer que tenha um mínimo de bom senso sabe que não é evitável. Então o que a gente faz? A gente tem que reduzir as perdas. O que a gente não pode é, para coibir isto, destruir o prédio. Porque a desproporção é mais ou menos essa. Nós encasquetamos com a malevolência disso aqui, e em razão disso nós estamos destruindo esses não sei quantos andares de prédios. Cara, depois de tanta dedicação ao Evangelho, uma longa caminhada aí, até mesmo sendo um referencial, gostaria de saber como que você lidou com a morte prematura do seu filho, o Lucas. Você sentiu que Deus te abandonou? Como você lidou com essa situação? Olha só, para alguém assim pode parecer
que eu sou uma pessoa sem nervos, não é isso. Mas eu nunca tive essa questão filosófica. Nunca tive. Antes de me converter eu já não tinha. Você entendeu? Eu sou neto de um homem, de um avô, para quem a vida era como a vida era. E todas as bondades cabiam no meio de todas as tristezas, meu vovô Fábio. Ele gerou um homem, que foi o meu pai, que também já nasceu assim. Eu nunca vi meu pai com auto-vitimização, com pena de si, com coisa nenhuma. Se caísse o telhado na cabeça, caiu na minha, porque foi a minha que estava lá. Podia ter sido a de qualquer outro, podia ter sido a de ninguém, se caiu do telhado e não tinha ninguém embaixo. Amém. Mas nunca houve essa questão filosófica na minha casa. Na minha vida também não. E quando eu me converti, aí é que isso tudo acabou. Eu já me converti morto, como todo mundo devia se converter, né? No meio cristão, infelizmente, as pessoas se convertem e vão morrer muito tempo depois. Mas eu me converti mortinho em relação a isso. Eu me converti sabendo que eu podia ser comido de câncer a qualquer momento. Eu me converti sabendo que eu podia cair duro pregando o evangelho num ataque cardíaco e não ia ser nem melhor e nem pior. Eu me converti sabendo que as pessoas mais amadas podem morrer a qualquer momento. Assim que eu me converti, eu sepultei meu manão querido, Luiz, mano amado, que estaria hoje com 50 anos de idade, garotão lindo, com 19 anos de idade. Não me veio uma questão de, meu Deus, por quê? Faz parte. Eu sirvo e amo alguém que viveu a maior tragédia de casuísmo e anacronismo histórico, é Jesus de Nazaré. O meu filho amado em quem eu me comprazo. Deus meu, por que me desamparaste? Ora, depois de juntar essas duas cenas, acaba tudo que é pergunta. E depois que você pode viver aquela cruz inteira e dizer, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, não tem mais questão, morreram as filosofias todas para mim. E não é um dado filosófico, é um dado existencial presente, é uma satisfação, é uma fé, é uma certeza de que se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, quer pois vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. E mais do que isso, é o mínimo de coerência natural com a minha esperança de glória em Cristo. Se a minha esperança em Cristo se reduzisse apenas a esta vida, eu ia ser mais infeliz do que qualquer homem da terra, eu já tinha me suicidado há muito tempo. Não dá para ter as minhas desilusões sobre o fato que esse mundo jaz no maligno e a capilaridade dessas desilusões e a profundidade dessas desilusões totais sobre a natureza das coisas nesse mundo, e ficar tendo esperança de que a nossa esperança e a nossa vida de glória é nessa terra. Eu sou peregrino, estou de passagem, meu filho só chegou antes de mim, foi promovido antes. Eu não sei quanto tempo mais eu tenho, mas cada dia é um dia que pode ser o dia. Eu tive a bênção também de, com 26 anos de idade, receber uma meia sentencinha de morte, que foi o diagnóstico da minha fibrilação atrial congênita, que teoricamente falando não mata, mas gera um desconforto enorme, mas pode te pegar de mau jeito com uma emboliazinha e você vai na hora. E eu tenho tido isso desde 26, estou fazendo 54, não tem praticamente semana que eu não fibrile, e de uns 5 anos para cá eu vivo fibrilando, eu estou fibrilando agora aqui. Eu não estou tendo aquele pico, que às vezes leva ao hospital, mas o meu átrio aqui está o tempo todo assim. Ó. Então eu estou acostumado a morrer. Você entendeu? Eu posso morrer a qualquer momento. Qualquer um pode ir. E não haverá... Olha, quando eu encontrei a Jesus, a minha maior vontade humana era ser pai. Mais do que qualquer coisa eu queria ser pai. E eu me lembro de noites e noites e noites de vigília, de oração, jejum, em que eu dizia, Senhor Jesus, os meus filhos são todos teus. Eu não quero ter filhos se não forem para ti. E eu não me importarei de sepultar a todos eles no mesmo dia, se o Senhor os estiver salvando através da morte.
Porque o justo é levado antes que venha o mal e entra na paz. A morte não mata ninguém, a morte salva. O meu filho Lucas, por exemplo, ele era um cara com as minhas sagacidades e sacações filosóficas sem o tutano espiritual que a misericórdia de Deus colocou dentro de mim. Devagar ele foi começando a desenvolver, mas ele estava longe de ter aquele espigão ainda ali dentro. Por outro lado, a visão que ele tinha do mundo era muito parecida com a minha, e eu tinha uma angústia imensa por ele. Porque muitas vezes ele chegou para mim com 17, 18 anos de idade, eu via as lágrimazinhas dele, dizendo assim: pai, tudo que eu vejo nesse mundo é muito feio. Eu não vejo nenhuma melhora para ele. Tudo que é esperança que eu vejo aqui não está aqui, está para além daqui. Por que eu tenho que esperar tanto tempo até a minha hora? Ele me fez essas perguntas tantas vezes, eu beijava ele e dizia: que isso, meu filhinho, a gente está aqui, nós vamos juntos. Da alegria, da esperança do Senhor Jesus, até que ele nos chame para a hora dele. De modo que quando me disseram, o telefone tocou 4h30 da manhã, e era minha filha enteada, a Bruna, me dizendo: Caio, 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 gritando. Eu sabia o que era quando eu ouvi a voz dela daquele jeito, e logo a seguir eu ouvi a voz do meu filho Davi dizendo: me dá o telefone, me dá, pai. Quando ele gritou aquilo, eu falei: o que houve com o Lucas? Ele já foi, pai, ele foi, pai. Eu falei: então fica calmo. Pai, não vem para cá que eu não quero que você veja ele aqui. Eu falei: eu não tenho nenhum desejo de ir. Ele não está aí. Ele não está aí. E aonde ele está, eu posso estar também. Eu entro e saio, acho pastar, já passou da morte para a vida. Não precisa ser só espírita. Eu sou cidadão da eternidade, eu vou, venho, não invoco nada, sinto todas as consolações, entro na nuvem de testemunha, saio, a nuvem de testemunha entra na minha casa, está lá Moisés, Elias, Jesus, transfiguração, a gente vai, a gente vem, acabou a separação, parede de separação, acabou tudo, o véu foi rasgado, eu só estou dimensionalmente impossibilitado de beijá-lo, a semelhança do meu pai, que vive em mim todo dia, e não é porque tem um espírito do meu pai vivendo em mim, não, é porque a transferência de conteúdo espiritual foi tão intensa de amor que ele pode estar morando em Andrômeda, se quiser, que é meu vizinho o dia inteiro. Então não é uma questão, nunca foi e nem será. Eu não sei como o Senhor vai me levar. Se ele quiser me levar assim de maneira indolor, rápida, súbita, ele tem todos os instrumentos. Meu coração é extremamente facilitador desse processo, se ele quiser. Mas se ele quiser que eu vá de um outro modo, eu vou do jeito que ele quiser. E se ele quiser que cada um dos meus vá do jeito que ele quiser levar, assim será. Isso não é um problema. Paulo diz que todas as coisas são nossas agora, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes ou as do porvir. Tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Então a morte está matada, sem chance de ressurreição, e não mata mais ninguém, exceto aquele que não queira de fato experimentar o espírito da vida e a certeza da eternidade no próprio coração. Crente mente muito e se engana demais, né? Porque o crente fica achando que é o que dizem para sedução. O processo de sedução, que não é de evangelização, é de sedução. O processo de sedução é: venha que você vai prosperar, venha que seu sapato não vai gastar, sua roupa não vai ficar velha, venha que as doenças não vão pegar você, especialmente nessa era Kennedy Reagiana de declaração, confissão positiva, blindagem de calamidades, nada acontecia ao crente. Isso dura muito pouco tempo, né? Kenneth Reagan morreu doente,
Valnice Milhomes fica doente, amigas dela e amigos morrem de morte natural e de morte não natural. Qualquer um, a vida é assim, meu Deus, quem é que diz que é diferente? Nosso amigo Lázaro morreu, mas eu vou para ressuscitá-lo, Jesus disse. E só foi no de um. Muitos outros amigos morreram e Jesus não foi ressuscitar. Faz parte, é normal. Mas crente fica seduzindo os outros, querendo vender essa imagenzinha da superproteção. Conclusão, nós somos o povo que falamos da salvação, da vida eterna, do céu, do perdão dos pecados. Agora, qualquer budista está mais preparado para morrer do que a maioria dos crentes. Qualquer indiano está mais preparado para morrer. Índio, então, está dando aula, está convidando o pastor para dar PhD de morte. Maturidade com que eles Não, a morte crente não sabe morrer. O que para mim é uma demonstração de que o evangelho não entrou no crente, porque quem não sabe morrer não sabe viver. A primeira lição para viver é aprender a morrer. Quando eu fico liberto do medo da morte, eu fico liberto do pânico da vida. Na mesma hora. Aí fica esse discursinho todo de venha para a salvação, venha para não sei o quê. É o único lugar onde há esperança de ressurreição de morto é enterro de crente piedoso. Você já notou? Ninguém fala, mas fica todo mundo olhando assim, andando por ali. Eu já fui a muito enterro, em que entram aqueles pastores e o cara fica andando assim, glória, em volta do caixão. Suriandoris, cantoris, malahaya, maracaia. Ele já saricantores de miliandras. Aí bota a mão assim na cabeça do morto, sem ninguém notar, né? Aquela esperança de que o morto ressuscite, que é um negócio desgraçado, né? Que o cara quer tirar o sujeito da glória de Deus. Exato. E o sujeito não quer sair de lá por nada. Da glória de Deus. Se Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. O indivíduo está com Jesus, e Jesus não está do lado de cá agora, como estava do lado lá de Lázaro, porque para Lázaro tanto fazia, né? Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, tanto fazia. Está lá ou está aqui, estava com Jesus. Agora, pelo amor de Deus, Jesus não está do lado de cá. Não faça mal ao irmãozinho. Ele entrou na glória. Aí ficam dizendo assim, mas se ressuscitasse, o mundo inteiro iria crer. Aí Abraão manda um recado para eles, lá na conversa com o rico, que estava do outro lado, olha, se eles têm lá a palavra, se eles não creem, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos, não crerão. Mas de fato não é nada disso, é que crente tem medo de morrer. Toca tanto terror de inferno para os outros, que ele fica com a séria suspeição de que ele está no pacote. É tanto inferno para lá que ele diz, bom, será que eu já falei tanto nisso que acabei meio grudado? Ou será que eu creio realmente nesse evangelho? O inferno é tão real para os outros, para ele se convencer de que ele não faz parte do processo. Cara, tem uma socióloga que ela colocou a opinião dela, infelizmente eu não me recordo o nome dela. E ela falou que o cristão que ela consegue enxergar no mundo fala tanto sobre a eternidade, mas não se parece com quem está caminhando para a eternidade. Tem nada a ver com a eternidade. É um apego cada vez maior. Temporalidade. Eternidade é um discurso. Não tem nada a ver. Crente tem pânico de eternidade. Pânico, 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 pânico. Eternidade, Deus me livre. Deus me livre da eternidade. De morrer, não... Olha, crente só aceita um tipo de transferência deste plano para o outro. O arrebatamento da igreja. E olhe lá. Porque o arrebatamento dá aquela sensação de que eu fui incluído num pacote VIP que não viu a morte. E os caras ficam achando que a morte é uma coisa muito especial. Você dorme? Todo dia? Você também? Você morre todo dia. Morre e ressuscita. É aquilo ali, meu irmão. Não tem nada além daquilo ali, não. Nada além daquilo ali, não. O cara não fica nem sabendo. E olha que eu já morri pra caramba, porque fibrilação dá uma sensação de morrer. Quando eu fui lá a primeira vez ao médico que detectou eu, garoto de 26 anos, não sei o quê, ele falou, olha, hoje em dia tem que abrir o peito ainda para fazer isso. O senhor quer abrir o peito? Eu falei, eu lá quero abrir meu peito. Mata.
Não, tem uma chance, mas é pouca. Então tá legal, vamos lá, né? Eu só tenho filhos pequenos, não quero correr riscos necessários que eu tenho que criar essas crianças, a minha parte é responsável. Hoje em dia eles fazem por catéter, não sei o que e tal. Mas o que o médico me disse foi, a única coisa desagradável é que o senhor vai saber centenas de vezes durante o curso da sua vida como é morrer. Eu falei, então é ótimo. Porque quando ela bate violentamente e vai escurecendo tudo, e você não consegue falar, e não sei o quê, que vai sumindo, e você vai se esvaindo de todo, uma sensação de morte avisada. A maioria das pessoas nem isso sente, porque eu ainda sinto isso porque eu não estou morrendo. Porque no dia que for para valer, vai ser tão rápido que não vai dar nem tempo de processar isto. Morrer é muito simples, difícil é viver. Mas crente tem pânico de morte. Fala na eternidade como desculpa para não ter que admitir o fato de que tudo que ele não quer é ir para lá. Não quer. Até porque as imagens que crente tem de eternidade são muito pouco convidativas, né? Não é à toa que o inferno das piadas brasileiras seja sempre extremamente mais agradável do que o céu, né? O céu de crente, céu de cristão, é um negócio insuportavelmente tedioso. Além do que, todas as imaginações dos crentes em relação à eternidade são pobres, porque crente também, em geral, vai ficando... O script está tão definido, ele é tão proibido de pensar é pecado, imaginar é pecado, qualquer coisa é pecado, que ele imagina o seguinte, eu estou indo para o céu para ficar cantando lá junto com aquele bando de gente, vestido de branco, com aquele ar de purpurina celestial, todo mundo cantando, em adoração, com as mãos para cima, termina um hino, aí Gabriel puxa outro, aí Miguel puxa outro, aí Paulo canta um lá, todo mundo vai junto com Paulo, ele nos libertou do império das trevas, e todo mundo vai, e canta, e canta, e canta, e canta, e canta. O céu do crente é um inferno de cântico. O cara não para de cantar. É um louvorzão de igreja. Aí bate palma. Palmas para Jesus! Aí, palmas para Jesus. É um céu. Passar a eternidade nesse céu deve ser uma tortura. Insuportavelmente chato. É um convite para um louvorzão eterno, né? É, e com um Deus insaciável. E que se tiver um minuto de parada, ele tem alguma crise celestial, né? Você tem que ficar alimentando Deus. Deus come música, cântico de crente. Se a gente der um hiatozinho de 1 minuto sem dizer, olha, Senhor, não esqueça não que o Senhor é o máximo, ele pode ter uma crise no céu. Agora, a minha eternidade não é assim. Ela é relacional, ela está para além de tudo que eu pensar, imaginar. Tudo que eu vi na vida é lixo. Eu vou ser violentado por surpresas indizíveis o tempo todo. A eternidade é um susto de amor, sem fim. Eu estou doido para entrar nele na hora que o Senhor achar que chegou a hora de entrar nele como percepção completa, porque nisso aí eu já estou, ainda que em parte, na minha percepção. Essa semana, o Bispo Macedo publicou uma nota no blog dele, onde ele falava que ele era a favor do aborto em determinados casos, como em caso de estupro, em caso de pobreza, porque a criança nascendo num lar desestruturado, ela poderia de repente ficar exposta a influência de traficantes, a influência de pedófilos até. Ele até teceu críticas à Igreja Católica, por ela ser contra o aborto até de crianças que nascem sem cérebro. E ele tem uma influência muito grande, deu uma repercussão esse post dele. Eu queria saber de você, Caio, como é que você analisa essa questão do aborto? Você é contra ou é algo que é um mal necessário, de repente, em alguns casos? O que você pensa sobre isso? Quem pode dizer que é contra o aborto é quem nunca o fez. E mais do que isso, é contra o aborto não só quem nunca o fez, mas quem
além de tudo, adotou para si uma filha que não gerou, como é o meu caso. Minha filhinha caçula, minha princesa, mãe do meu netinho caçulinha. Ela me foi adotada como Deus me adotou. Eu fui lá e a adotei. Um homem que adota uma criança que está morrendo, cheia de ferida, arrebentada, que ninguém queria, é contra o aborto? Ou ele ama a vida até o fim? Então, é claro que quem faz isso é contra o aborto. Mas eu sou contra o aborto na minha casa, na minha vida. Eu sou contra o aborto onde a minha opinião em perguntado possa ser considerada. Mas eu não creio que o aborto é uma questão para ser tratada como ela vem sendo tratada. Eu acho que o aborto deve ser uma decisão de cada pessoa. Quem diz que é contra o aborto para o outro tem a obrigação de chegar lá e dizer, dá para mim que eu crio. Quem não tiver essa coragem não tem mais é que ficar com a boca calada. Esses discursos de igreja, de Estado, de deputado, de senador, de bispo, de não sei o quê, de sou contra ou a favor, é tudo papo furado. Quem é contra diz, olha, abri um lugar para acolhimento de todas as mulheres que querem ter, que estão tendo neném não podem, tragam para mim porque eu sou contra o aborto. Aí eu levo esse cara a sério. Agora ficar fazendo textinho em casa, ele é contra o aborto, de mulheres que ele não conhece, de situações que ele não entende, e ainda ficar dizendo que eu sou a favor nos casos tais, tais e tais, como se aqueles fossem os únicos casos e as únicas razões desta vida, a meu ver é leviandade. Eu acho que o país tinha que ter era não a criminalização dessa alternativa, o que devia era investir muito, todo o dinheiro possível, no acolhimento psicológico de todas as pessoas que estão com esse tipo de ideia, na tentativa de ajudar a pessoa a avaliar qual é a situação, quais seriam as alternativas, quais seriam as saídas e, eventualmente, até quais seriam os encaminhamentos para aqueles que, indo ter um filho, não querem tê-lo, não podem criá-lo, mas não ficariam desagradados de modo algum que essa criança tivesse uma alternativa de vida. E no mais, teria que ser uma decisão pessoal. Aí eu vejo as pessoas dizendo, mas o que iria surgir de médico carniceiro fazendo aborto se isso acontecesse? Ora, não precisa, hoje tem aborteiro carniceiro para todo lado, e o que morre de mulher nesses processos não tem tamanho. Só tem um detalhe, é que o meio religioso, católico e protestante, tem o seguinte raciocínio. A mulher, você tem ela 13 anos, 15 anos, 18, 23, 35, seja lá o que for, que abriu a perna, recebeu uma injeção de sêmen que atingiu o útero, ficou grávida porque quis, ou pela sua lascívia carnal. Esse é o primeiro pensamento. Ela já é culpada nesse sentido. Segundo pensamento, já que ela é culpada, ela já está aí, já viveu 13 anos, 15, 18, 26 ou 35, ela já tem uma carga de culpa. Até, afinal, ela abriu a perna e recebeu uma injeção de sêmen e ficou grávida. A culpa é dela, ela que viva com as consequências. Porque quem está nascendo é um serzinho totalmente inocente. Então, esse que está nascendo vai trazer uma maldição desgraçada para a terra, para o país, para a cidade, para a casa, para todo mundo se for morto. Não é verdade? Esse é o raciocínio. Agora, a menina que abriu a perna e recebeu a injeção peniana de sêmen, ela já tem a culpa natural por ter feito isso. Se ela vai e pratica o aborto com um aborteiro carniceiro e morre, ela recebeu a justa punição do seu erro. Não é esse o raciocínio? Então, o meu amor por quem eu não conheço, que é quem não nasceu, para existir, tem que vir acompanhado do meu juízo pela mãe que existe, ou pelo pai que existe, de modo que a ambivalência e a ambiguidade dessas virtudes cristãs que defendem isso chega a ser diabólica também, e as pessoas não percebem. Não é minha prerrogativa me meter nessas questões. Se eu acho que um ser humano está andando na direção de fazer bem a um próximo que antes de ser meu é dele porque está dentro dele, eu que chegue lá e me ofereça como alternativa.
quando essa questão do aborto me incomodava horrorosamente de manhã, de tarde, de noite, no país, na década de 80, eu escrevi um livro chamado Abrindo o Jogo sobre o Aborto. E continuando a ficar incomodado, eu criei uma organização presidida por um amigo meu, que depois acabou sendo absorvida por uma americana chamada International Reach, que um amigo chamado Vinnie Jackery ficou tomando conta dela aqui no Brasil. Naquele período, entre as ações oficiais dessa entidade e as extraoficiais que aconteciam através da Vind, num período de uns 7 anos de idade, nós promovemos a adoção de 8.000 crianças no Brasil. Então, ao invés de ficar falando de aborto, que é uma conversa que crente gosta, é uma conversa que diaboliza o outro, que joga a responsabilidade para lá, que chama para ele um papel de juiz, a minha única proposta para quem tem alguma coisa contra é oferecer alternativa. Se não oferecer alternativa, pregue o evangelho pedindo a Deus que a mãe que vai fazer o aborto, em crendo, mude de ideia. Do contrário, vai ser apenas um exercício de um juízo abutre, de um indivíduo distanciado da questão, mas que sente a compulsão de botar o dedinho dele perverso de juízo numa questão e num assunto que ele não quer, na prática, mover nem com o dedo, nem levar para casa, nem fazer coisa nenhuma com o assunto. Algumas das melhores almas humanas que eu conheço no planeta hoje foram pessoas afetadas de algum modo, por percepções da década de 70. Aí na década de 80 veio a política do corpo, né? A década Jane Fonda, malhação, aquela coisa toda, saração, alimento bom, você é o que você come, geração Yuppie também veio mais ou menos aí, todo mundo de camisinha branca, gravatinha, arrumadinhos, e carrinhos da moda, foi para outro polo aquela geração. Aí na década de 90, a gente teve aquele surto de nova era na Terra, não é? Espalhou-se o fenômeno nova era. Só que no final da década de 90, início dos anos 2000, a nova era foi tragada pelo fenômeno de fragmentação da internet, que de um lado gera muita comunicação, de um outro lado é uma comunicação que já chega fragmentada, ela é extremamente fragmentada, né? O modo de escrever é fragmentado, tudo é TD, você é VC, o que, é tudo comido, né? Toda nova linguagem, e é toda pequenininha, curtinha, fragmentadinha. Ela conta bastante a história da alma humana nesse processo, né? Linguagem e alma não se divorciam, de modo que se você quiser mais ou menos saber como é que está a alma, presta atenção na linguagem. E até a linguagem escrita vem carregada dessa fragmentação, que também reflete, como você disse, não uma espiritualidade, mas o multifacetamento de percepções. Então, hoje, dificilmente uma pessoa tem uma síntese particular de uma visão espiritual da vida. O que você vê as pessoas num caleidoscópio. É como um olho de mosca, assim, com muitas lentezinhas e o cara vendo de muitos lados. Ele até, para a gente não ir muito longe, ficar apenas no visor desse nicho, que para alguns é quase um nicho de culto, é um lugar de culto, a internet, com todos os altares dela, o cara chega ao ponto de chegar, apenas ele minimiza, ele vem aqui, ó, pá, puxa para cá e você vê aqui embaixo, ele está com 12 coisas abertas, ele não sabe nem qual delas ele está se relacionando no momento, em que lugar ele pegou, que opinião, que percepção, está tudo ali embaixo, ele sobe aquilo, fecha aquilo, é uma loucura danada, e ela reflete esse desassossego, essa desfrequência, essa descontinuidade que está presente. Ele entra ali num serviço de busca, coloca qualquer nome que ele queira, abre para ele. Essa palavra tem conexão com 1.800.000 outras coisas idênticas. Aí o cara vai vendo. Aí ele começa interessado em pesquisar um assunto
que a ele chegou numa perspectiva interessante. Meia hora depois, ele já nem sabe mais qual era a motivação original da pesquisa, porque ele começou aqui lidando com anjos, agora ele já está com vampirismo, lá não sei aonde. E voltando daquela viagem com muito mais dúvida do que qualquer tipo de certeza que ele possa ter feito. De modo que a sua pergunta é como uma pessoa pode desenvolver uma espiritualidade sadia nesse ambiente de internet, que é o que a gente está vivendo. Eu diria o seguinte, ele não tem como. Se ele for querer fazer essa síntese dele a partir da internet, ele não tem muito como. Ele vai ser um livre pensador fazendo sínteses confusas. A maioria das pessoas não somam 2 e 2 quando se trata de subjetividades. A maioria das pessoas não tem um pingo de sutileza na avaliação de nada. A maioria das pessoas não percebem nem o que está bem dito, falado. A maioria das pessoas ficam muito mais com as representações superficiais da comunicação e não veem as implicações. Assimilam padrões que já estão prontos, né, e já adiciona às vezes ele não percebe que se ele está dizendo sim para isto aqui, ele não pode estar dizendo sim para isto, para este outro aqui, porque eles são intrinsecamente antitéticos, se negam, se excluem a si mesmos. Mas as pessoas não fazem isso. Você vê os indivíduos abraçando as antíteses, os opostos, sem nenhuma preocupação de saber se isto fala com aquilo e o que é que abraçar coisas díspares que se negam entre si gera em mim, porque eu é que sou o ser explodido no processo. Então, voltando ao assunto, eu não creio que na internet em si você chegue lá com esse balizamento. Se você já não o tiver, se você não chegar já com seus eixos definidos, se você for querer construir uma consciência solitariamente na internet, você vai virar uma hidra. Pouca gente tem esse eixo tão fincado dentro de si para fazer a sua síntese. A maioria vira esse monstro, essa hidra de muitas visões e percepções desconexas que não se falam. O resultado disso, psicológico, a gente também vai vendo. Tem muita teoria de conspiração hoje em dia na cabeça das pessoas, muita paranoia. A internet nos oferece meios extraordinários de pesquisa, de informação, mas também é um ambiente de teoria da conspiração o dia inteiro. São hoaxes para lá, invenções, criações, produções. O cara hoje em dia vê um vídeo, por exemplo, como outro dia me mandaram, já um ano atrás, e tem um pessoal que me manda os mesmos vídeos de vez em quando. Vocês devem ter visto. Uma filmagem que supostamente, eu acho que uma turista alemã, alguma coisa assim, filmou em algum lugar de veraneio, no Caribe, alguma coisa assim, de dois OVNIs tão perfeitos na filmagem que nem o Independence Day gerou um OVNI daquele tão legal. E a mulher está aqui filmando uns coqueiros, não sei se vocês viram, umas montanhas atrás, de repente só ouve aquele grito assim, uau! Aí a câmera balança para lá e para cá e você vê a pessoa correndo atrás daquele, daqui a pouco tem um outro ali, aquela gritaria. Teoricamente falando, na minha geração, alguém que chegasse com um vídeo daquele ali, parava a Terra. Há 40 anos atrás, não ia haver discussão. Hoje em dia, quanto mais bem feito for o vídeo, mais desconfiança repousa sobre ele. Não é verdade? Se tivesse filmado assim um negócio meio blurry, que você não enxergasse direito, vindo, quem sabe, mas aquele você quase via, só faltava a marca interestelar do aparelho na filmagem. O que eu estou querendo dizer? Que não é proporcional a nitidez da demonstração, a credibilidade no demonstrado na internet. Porque ela é um ambiente tão ficcioso também, as montagens são tão passíveis de acontecer com perfeição, praticamente, que o indivíduo vê aquilo ali, fica extremamente curioso, não tem nem coragem, se ele for um cara sério, de mandar para um outro amigo. Eu mandei para algum de vocês aqui? Eu recebo toda hora, mas eu não mandei. Por que eu não mandei? Porque é tão legal
que não dá nem para acreditar. Deve ter sido feito em algum lugar. O que isso gera psicologicamente? Gera em você uma suspeição essencial em qualquer coisa, porque no ambiente da internet, qualquer coisa que não é pode passar a ser, ou passar como. Você já não lembra mais à tarde do que te impactou de manhã. A velocidade desses movimentos todos fibrilam com uma intensidade tão grande que não existe alma capaz de apreender, capturar, captar, guardar e processar tanta coisa com tanta intensidade. Então, vindo para a espiritualidade, eu acho que ao ficar-se dentro do ambiente da internet procurando isso, o indivíduo só retalha mais ainda a mente dele. Ele precisa chegar ali com direções. Precisa chegar ali querendo saber o que procurar e precisa ter referências mínimas para avaliar, balizar, discernir, julgar se aquele conteúdo faz sentido. Ou seja, ele tem que saber ali, chegar ali com os indicadores e os pilares fundamentais do interesse dele. O que for coerente com aquilo e agregar valor, que ele guarde. O que não for e se chocar, que ele pense bastante antes de sair incorporando e jogando para dentro, porque do contrário, ele fica um cara viciado na internet e você pergunta o nome dele, qual é o teu nome? E ele honestamente vai ter que dizer, Legião é o meu nome, porque nós somos muitos. O cara se gadaraniza na internet sem nem sentir. Fica multifacetado, cheio de departamentos que não se falam e fragmentação psicológica. Cara, pegando um gancho, analisando esse fenômeno que você falou aqui a respeito da internet, de que os líderes atuais estão despreparados para lidar com esse fenômeno, não seria em parte uma grande influência desses novos líderes que sentem uma obrigação em 3 anos, por exemplo, ter uma mega igreja, ter um programa de televisão, toda essa influência não causa algo ruim nesses líderes? Olha, eu não queria nem tratar disso pensando no Evangelho, porque o Evangelho não tem nada a ver com isso, né? E isso é só um surto. G12, por exemplo. No G12 só há líder, né? É um mundo de líderes. Esse negócio começou, por exemplo, com a ênfase Kenneth Haginiana, que no Brasil pegou na internet, na Adonep, no fim da década de 80, início da década de 90, antes de haver G12, a ênfase já era toda nessa questão de eu sou cabeça, eu não sou cauda. Né? Então todo mundo é cabeça. Esse corpo de Cristo, nem Cristo mais é cabeça nele. Só tem cabeça. Só tem cabeça. Se no corpo de Cristo só deveria ter o cabeça. Mas entre nós só tem cabeça. E cauda são os outros, são os ímpios que são cauda. Ninguém quer mais servir. Entre nós não é assim. Entre nós é exatamente como Jesus disse que não deveria ser. É como se tornou. O modelo são os reis da terra, as autoridades, os príncipes e os povos. Né? Ministro, por exemplo, é uma palavra que no Evangelho significa servo, serviço. Diaconia, obra de garçom, de estivador, de braçal, é o ministro. Entre os reis da terra e os povos, o ministro é uma posição de autoridade. Né? É supostamente o servo da nação que serve com poder. Esse é o paradigma que acabou sendo absorvido pela igreja, e não o paradigma bíblico. Essa semântica da questão de ser ministro destruiu o sentido original para muitos líderes. Né? Para quase tudo. A palavra evangelho, por exemplo, não tem quase sentido nenhum. Quando você vê pessoas falando sobre crescimento, e é o seu tema, jovens com a imposição de fazer coisas crescerem, você vê que o indivíduo diz assim, você já notou como o evangelho está crescendo? Por isso, assim dizendo, ele está se referindo ao fato de que o movimento dele ganhou adesões. Mas ele diz desse modo, que bom que o evangelho está crescendo na cidade. Ora, o evangelho não cresce em cidade nenhuma. O evangelho não cresce em lugar nenhum. O evangelho não tem poder para crescer fora do coração humano. Ou ele cresce no coração humano
e se manifesta como fruto pela vida humana nas percepções sociais, nas interações diversas que a gente tem, mas aí é o fruto dele, ou fora do coração, simplesmente não tem chão para ele. Ele não vinga no asfalto, na pedra, na praça, na convenção, no teatro, na geografia, em qualquer outro lugar. Ele só tem chance de vingar no ambiente do coração. E olhe lá, lança 4, pega 1, e alguns nem dão certo por muito tempo no coração. E você agora, ainda quer tirar o evangelho do coração e fazer dele uma performance aferível do lado de fora? E, mais especificamente, eu diria o seguinte: não é esta geração pós-moderna que sofre disso, não. Não é mesmo. A Igreja Católica Romana sofreu desse surto de crescimento depois de Constantino, mas pela via do poder. Poder político, poder da espada, controle e tudo mais. Quando o protestantismo chegou no século XVI, houve também ações de natureza política, militar, de dominação, controle. A reforma não chegou em todos os lugares pela via do eu quero, aleluia. O pau cantou também, né? Um monte de gente morreu e algumas das cidades que se tornaram reformadas foram reformadas também com banho de sangue, com muito conflito. Mas essa não era a regra geral. A regra geral era a adesão. No entanto, o fato de que existia a Igreja Católica Romana como o poder prevalente do cristianismo já fez o protestantismo nascer em estado de protesto contra eles e em estado de competição contra eles. Portanto, a referência já não era amor pelo reino de Deus, crescimento natural e espontâneo, pregação do evangelho, já era nós temos que vencê-los. Então o protestantismo já nasce com a pior motivação possível para crescer. É crescer para vencer esse dado histórico corrompido, essa Babilônia católica. Aí ele continua, ele se expande para o Novo Mundo, ele se expande para os países nórdicos, ele ganha poderes, ele se transforma em poder econômico, tudo isso na Europa e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não tinha muito no início com quem competia, a Igreja Católica chegou muito depois lá. E os Estados Unidos iniciaram com aquela doutrina do destino manifesto, de serem a nova Jerusalém do Novo Mundo, o novo Israel de Deus na Terra, está dando no que está dando, não é? Com esse Jeroboão Bush, que está destruindo a coisa inteira. Mas, voltando aqui a nós, o que a gente tem? Aí surge nesse processo o pentecostalismo. Antes dele surge o movimento puritano avivado. Aí o movimento puritano avivado queria crescer mais do que o protestantismo morto. O protestantismo tinha ficado formal, ritual, sem vida, sem mais a beligerância anticatólica, porque cansa ficar brigando geração após geração, né? Pelo amor de Deus, uma mais descansada. Aí surge no meio disso o pessoal que diz, não, está muito ruim aqui, está frio demais, parou de crescer, tem que crescer, e a gente vai fazer crescer, está faltando Espírito Santo. Aí começa a pregar e vai, arrependimento, chama, vem, começa a crescer e o movimento começa a se alegrar porque nós estamos crescendo. Passa um século, esse movimento cansa. Aí o que era avivado se desaviva. Aí surgem os movimentos de ênfase no fogo. Aí vem os pentecostalismos clássicos. Os pentecostalismos clássicos com uma ênfase bem definida. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus voltará. São os pilares. Vamos pregar e vamos crescer. E à medida que isso vai crescendo, gera uma jactância pentecostal que diz basicamente o seguinte, sem este poder não vai. Né? Aí começam os movimentos de proselitismo, de fazerem as igrejas históricas se pentecostalizarem. Aí foram os movimentos de renovação espiritual. Tudo isso em nome da bandeira de ter um coração quente e uma igreja crescendo, para pregar o evangelho, crescendo. No Brasil,
O maior fenômeno de crescimento foram os pentecostais da Assembleia de Deus. De 60 anos para cá, só deu eles. Foram crescendo, crescendo. Os movimentos de renovação espiritual não cresceram tanto porque eram beligerantes e ficavam brigando com as igrejas de onde tinham saído, gastavam uma energia enorme, não foram praticamente a lugar nenhum desses movimentos, até que surge o movimento neopentecostal, que é todo ele filho, do ponto de vista da ideologia e da estratégia, do bispo Roberto Macalister, de onde procederam Edir Macedo, R.R. Soares, Miguel Ângelo, e que foram os influenciadores dos demais. Estevão Hernandes, Robson Rodovalho, já são o subproduto, a terceira geração desse negocinho aí, vamos fazer crescer. Só que já está agregado. O valor pentecostal de vamos fazer agora já não é com fogo, agora é com grito. Fogo foi substituído por grito, dança, hino de guerra, não sei o que e tal. Agora já é tudo performático, né? E agora adiciona-se a tecnologia, que foi o que o Macalister fez. Ele conseguiu pegar o pacote pentecostal todinho e dar uma cara televisiva de comunicação para aquela mensagem. Aqui ninguém está culpando ninguém, é só uma análise fenomenológica, né? E aí adiciona-se a isso a agressividade macediana, que chegou já em final da década de 80. Bom, isso se tornou um fenômeno pós-moderno apenas porque calhou de acontecer esse boom ao qual você faz referência agora no momento da pós-modernidade. Mas as raízes, o motor, a locomotiva, a motivação dele é antiga, é a mesma, é frequente, e não é um problema de jovenzinhos dessa geração, é um problema de qualquer geração. Eu, por exemplo, estou aqui, eu passei a minha vida inteira lutando contra esse negócio. Se eu quisesse, todo mundo sabe. O diabo, então, tem certeza absoluta. Eu teria me tornado desses presidentes donos, porque no Brasil o presidente de denominação é dono, né? Exceto de batistas, presbiterianas, metodistas e congregacionais que têm a eleição formal. No geral, quantos anos faz que o presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil é presidente delas? Há pelo menos 20 e tantos anos, já vai fazer bodas de prata na presidência. O cara vai ficando meio dono daquilo ali, vitalício no processo, né? Então, quando você chega e você enxerga o que está acontecendo, você logo verifica que não é o tempo presente que gerou isto. Essa é uma coisa que está forte há muitos anos, há muito tempo. O que acontece hoje de maneira diferenciada do passado, eu estava falando de mim, é que no passado, por exemplo, se eu tivesse querido em qualquer momento, eu teria criado talvez a maior denominação do Brasil. Houve um tempo que era gente da Assembleia de Deus para todo lado, ministérios enormes. A gente se desliga do nosso campo, a gente fica com o Senhor, cria uma denominação. A igreja presbiteriana, então, teria vindo quase toda, teria ficado Mackenzie vazio. Houve tempos que líderes presbiterianos dos mais pesados me chamavam quase toda hora para iniciar um grupo, os batistas, todo mundo. Você veja só, e qual era o espírito? O espírito é, vamos nos desligar dessa coisa pesada e com você a gente vai crescer ainda muito mais para uma coisa leve. Mas no fundo, todo mundo estava querendo crescer. A confissão era, vamos levar o Brasil a Cristo. Mas lá no fundo o que latejava era outra coisa. Chegou a nossa hora de tomar o poder neste país e dar as cartas do jogo na vida nacional. Quando você vê gente muito preocupada com o crescimento de igreja hoje em dia, quase nunca isso tem a ver com o Evangelho. Porque o Evangelho não faz ninguém ficar preocupado com o crescimento de igreja. O Evangelho faz o indivíduo ficar desejoso de ver a palavra de Deus crescer no coração humano. E não como um dado aferível fenomenologicamente, estatisticamente, relacionado ao fato de que num determinado lugar onde se reúne um grupo, aquilo ali não para de inchar. Isso aí não tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho faz a pergunta sobre o que a palavra de Deus está produzindo de fruto na vida humana. Se estiver gerando isso, o Evangelho está crescendo. Se não estiver gerando isso, não tem Evangelho nenhum em lugar algum. Então a motivação,
Hoje em dia ainda é mais perversa, porque antigamente ainda era aquela coisa coletiva. Vamos fazer o evangelho crescer para ver se a gente dá as cartas para o país, para vermos se o Brasil melhora nas próximas gerações. Ainda havia essa ilusão, que hoje já nem mais essa existe. Hoje em dia a questão é poder mesmo. Particular, pessoal, é domínio, é relação com o prefeito, com o governador, com o deputado federal, com o senador, com os empresários da cidade, com as agências de cartão de crédito, com convênios que o pastor possa fazer entre determinado grupo econômico e a igreja dele, a forçar um determinado fluxo de consumo para dentro de um determinado ambiente que vai remunerar o pastor de alguma forma, de algum modo. Ou seja, tudo é business. Vira uma tudo espécie grande de business. clientelismo, né? Em muitas situações vira uma espécie de clientelismo, né? Clientelismo é o mínimo, né? Clientelismo é a versão escoteira dessa relação, né? Porque, de fato, o desejo é controle, é determinação, é um poder muito grande, imagina só. O cara não tem muito poder sobre a mulher dele, nem sobre os filhos dele que chutam um balde, mas ele tem 5.000 pessoas que o que ele disser, eles fazem. A mulher de todo mundo naquela igreja é mais submissa ao pastor do que ao marido, do que o filho de todo mundo leva mais o pastor a sério do que o pai. Esse é um negócio orgasmante para um tarado psicológico, você não concorda? É uma máquina de narcisismo adoecedor. Ninguém fica recebendo esse tipo de projeção de poder e dizendo, pode jogar que eu seguro a onda, sem se satanizar psicologicamente. Olha, o poeta que mais me marcou por causa do meu pai na minha infância, que era só por causa do grito libertário dele, que era o Castro Alves. As coisas mais cândidas que eu tenho. Depois dele eu conheci muitos poetas lindos, maravilhosos e tudo, mas que me gerou aquela impressão por causa da força dele na vida do meu pai, foi o Castro Alves. Olha, na história do Brasil, houve políticos interessantes. Nenhum que eu, sinceramente, tenha dedicado algum tipo de admiração especial, com toda sinceridade. O escritor brasileiro que me tenha dito alguma coisa é mais aquele que me diz pela simplicidade do modo de dizer. Eu sempre gostei muito do modo do Drummond dizer as coisas, simples e suaves, sem rebuscamentos. Eu não sou uma pessoa de grandes respeitos por filósofo nem por filosofia, dá para perceber, né? De modo que os meus filósofos mais amados são os que lutaram profundo e visceralmente contra a filosofia. Entre eles, Søren Kierkegaard, que foi um dos caras mais não sistêmicos no mundo chamado filosófico. É aquele tipo de indivíduo que um amigo meu um dia definiu da seguinte maneira. Ele perguntou por que eu gostava tanto do Jacques Ellul. E eu falei, por que você não gosta? Ele falou, porque o Jacques Ellul é aquele cara que vai pintando o chão. De repente ele está na esquina, ele já pintou a parede, o teto, ele está na esquina e não foi na direção da porta, para ele mesmo ter uma saída. Ele se encurrala nos livros dele. Eu falei, é por isso que eu o respeito. Porque o filósofo que tem uma saída não é filósofo, porque o homem que pensa sabe que não tem saída. É por isso que esse filósofo me é tão amado, é pela honestidade dele com a não saída humana. Nos últimos anos eu tenho lido muito pouco, eu tenho pesquisado muito mais, abro uma coisa ali, acolá, e nada que seja recomendável como uma coisa especial. Por acaso, agora eu estou lendo um livro chamado O Islã, e estou lendo um outro livro, que já é o 30º sobre o mesmo assunto, mas que me interessa, sobre os evangelhos gnósticos, que eu acho que é uma das coisas com as quais quem quer que venha pregar o evangelho nas próximas gerações vai ter que lidar bastante, e por isso deve estar inteirado o suficiente.
mas não são recomendações daquele tipo, leia que você terá cócegas. Os meus livros, em geral, são úteis. Eu assisto canais, o 51 National Geographic, o 52 o Discovery Channel, o 53 o Animal Planet, quando não está muito infantil, e o 55 o History Channel. Assisto o 135, onde a minha pancadaria Virus rola solta. Onde tem lá o MMA, Anderson Silva, Minotauro, Vanderlei Silva, Fedor, essa moçada inteira está saindo no pau sem machucar ninguém, eu me distraio a beça. Rede Globo de televisão, uma bolinha de gude que eu não vejo. Jornal Nacional, uma vez na semana, só para eu saber o que está dando no Diário Oficial. O único jornalzinho desses de TV aberta que eu vejo em consideração a um grande amigo meu, Ricardo Boechat, meu amigo de infância, que eu sei que é um cara rápido, direto, que diz as coisas com certa clareza, e é amigo e eu gosto muito dele. No mais, uma passadinha na BBC, na CNN, em algumas coisas, vou na internet, formo a minha síntese e não dependo muito de qualquer que seja o veículo específico para me informar das coisas. Eu sou Botafogo sem nenhum tipo de paixão presente hoje em dia. Tenho muita pena do que eu fiz com meu filho Davi. Porque quando ele nasceu eu já não era mais um apaixonado pelo Botafogo. Já não era mais apaixonado nem pela seleção brasileira. Depois de 70, a única seleção brasileira que me gerou uma cócega de alegria foi de 82. Do Zico, Júnior, Falcão, Sócrates, ali tinha um time. Essas outras todas ganharam comigo chorando. É igual o Templo de Salomão e o templo depois construído depois do exílio. Quem não conheceu o primeiro fica achando o máximo. Romário fazendo gol de pênalti, aquele negócio todo, aquele futebol horroroso, esses Ronaldinhos todos bichados de alma, esses Robinhos que já nascem assim, embabacados, você entendeu? Então, esse pessoal aí, se ganham, eu me alegro pelos que não ficaram tristes quando eles perdem. Só isto. Fui alucinado por isso até 72, 12 anos, 13 anos. Tão doido que eu estava indo ser jogador profissional de futebol no Botafogo, quando tive um problema na perna esquerda. Aí fui para o jiu-jitsu, depois me converti, passei a ser um apreciador de qualquer bom futebol. Então, dependendo de qual time que está jogando uma boa bola, eu torço pelo Botafogo sem fanatismo, mas eu mudo sempre para o canal que me propicia um futebol bom de ver. Meu pai contém a palavra de Deus em tudo que o diabo não fala, em tudo que os homens não estão falando de bobagem. Sempre que é Deus falando, é a palavra de Deus. Sempre que não é Deus falando, é Deus dando à palavra de Deus a dimensão do engano humano. Para que ninguém tenha dúvida acerca da palavra de Deus que inclui o engano humano. O que tem? Já tive. Você quer saber quantas? Não. Eu era imune à depressão até 1991, quando eu fui eleito presidente da EVB e tive que ficar tendo reunião com Edir Macedo, Manel Ferreira e todos esses mafiosos do mundo evangélico e tudo mais, e eu voltava para casa como quem tinha vendido a alma ao diabo de ter feito parte daquelas conversas ali. Eu tive a minha primeira depressão, não sabia o que era aquilo. Um caroço escuro no coração de uma dor densa que eu queria arrancar de qualquer modo de dentro de mim. Depois eu tive uma outra depressão muito forte em 98, quando o telhado todo caiu na minha cabeça. Depois eu tive uma depressão forte de 20 dias horríveis quando meu filho morreu. Agora, eu sempre enfrentei depressão no sol, no ar livre, descalço, na água, no rio, no mar, na natureza. Depressão, se eu sentir que ela está chegando, eu vou para o sol. Tiro o sapato, piso na terra, tomo banho de água gelada, nado, porque depressão não resiste à esperança em Deus e à imersão do indivíduo no ambiente natural que te reconecta
com o todo sensorial da realidade da vida e mostra a você que aquele ambiente interior não secou todas as outras possibilidades de encontro na vida. Amo, não vou te dizer como eu amo a Argentina. Porque como um bom brasileiro, um brasileiro razoável, eu tenho que ter assim uma certa birrazinha alegre, meiga, gostosamente implicante com a Argentina. Né? Mas eu não sou um nacionalista xenófobo. Tem muita gente que pensa que eu sou, porque eu passei a década de 70 e 80 inteira batendo palco, pregando de maneira profética contra a ditadura militar, os abusos de autoridade, depois veio a abertura, aí o processo inteiro da Constituinte, eu participei muito pregando, os profetas maiores, menores, as leis injustas, todo esse negócio, as denúncias sobre o Brasil. Eu fiquei associadíssimo para a geração anterior a um profeta brasileiro xenófobo. Eu nunca fui. Eles levaram um susto quando eu fui passar 2 anos morando na Califórnia e quase não voltei. E não era porque era Califórnia, não, era só porque a minha fixação em ser um pai legal para os meus filhos é tão intensa e eu os vi tão felizes lá que podia ser em Cuba. Tanto faria, o que eu queria era ajudá-los a manter aquela ambiência. Eu voltei por causa do ministério, mas eu descobri em várias ocasiões na minha vida que eu amo mesmo a gente. Sabe? Não existe nada que me seja visceral do ponto de vista de dizer eu sou um brasileiro de alma e eu não conseguiria mais viver em nenhum outro lugar. É mentira, eu sou um ser humano, sou um cidadão da terra, eu me sinto bem com gente, eu amo gente boa, eu gosto de coisas legais, tanto faz a língua, a cultura, a vestimenta, o modo, a forma, são adereços totalmente secundários e não existe nada no Brasil que me faça glorificá-lo além de uma natureza exuberante, da minha terra, das pessoas queridas que eu amo aqui, assim como eu amo gente querida em muitos lugares do mundo, não existe em mim nem um pingo de xenofobia em relação a este país. Falecido Chico Xavier. Não tive o prazer de conhecer, gostaria de ter tido. Você quer saber o quê? Se eu acho que ele está no inferno? Deus me livre. Não. Eu espero que a bondade de Deus, a mesma que me alcançou, tenha alcançado. Aí algum crente diz assim, mas você estava lá quando ele fechou o olho e morreu? Eu não estava e ninguém está, mas o Senhor estava. E o Senhor estava. E o Senhor não me ama mais do que amava Ele. E não ama ninguém aqui mais do que amava Ele. Então, ninguém morre sozinho. Gandhi. Eu acho que foi o maior cristão do século passado, do ponto de vista da manifestação pública do significado do Espírito do Evangelho para a humanidade. Acho que o Billy Graham vira gandula dele. Desmond Tutu. O Billy Graham é justamente o próximo. Vira gandula dele. É um grande pregador do Evangelho, mas que não viveu a radicalidade do significado da mensagem do Evangelho, sem fazer nenhuma cruzada evangelística como o Gandhi fez. O Billy Graham é um homem de Deus, tenho o maior carinho e respeito por ele, ele me foi extremamente importante no início da minha vida de fé. Agora, há um outro indivíduo que, a meu ver, do ponto de vista da mistura da prática da consciência do Evangelho com a explicitação da consciência do Evangelho como pregação, que viveu antes de Gandhi e que era também indiano e que para mim foi o maior cristão do século passado, dentre os cristãos que a gente pode conhecer visivelmente, porque só Deus sabe quem são aqueles. Ele conhece pelo nome. E a maioria dos tesouros de Deus na terra são totalmente anônimos. São aqueles para os quais Gandhi não é digno de desatar a sandália dos pés. As Donas Marias, os seus Antônios, que ninguém conheceu, ninguém ficou sabendo, mas eram amigos de anjos. No entanto, Sadhu Sundar Singh, um outro indiano que viveu no fim do século XIX, início do século XX na Índia, foi um Gandhi pregando o Evangelho, sem as incursões na dimensão política da vida do Gandhi, mas com
uma existência de natureza tão apostolar que faria Pedro recorrer a esse homem para pedir conselho com muita frequência, porque é daqueles homens que melhorou até os apóstolos nele mesmo. Qual o seu maior sonho? Estilo I have a dream, como Eu não Martin Luther tenho. King. I don't have a dream. You don't have a dream? No, I don't. I don't. My dream é Maranata, vem Senhor Jesus. Antes disso, todo dream é papo furado, né? Qual o seu maior medo? Sinceramente, é medo de ter medo. Medo de ter medo. Eu sou um cara com muito pouco medo. Os meus medos são todos racionais. Não pulo numa jaula de leão porque ele é mais forte do que eu. Agora, se você me jogar lá dentro, meu amigo, e não tiver como eu sair, esse leão vai ter que matar o cara mais doido da vida dele. Porque eu vou pular em cima desse bicho e vou enfiar cravo magá no olho, vou comer esse leão, vou morder os bagos dele. Ele vai me comer todinho, mas eu não vou dar trégua. Agora, se eu puder não entrar, eu farei tudo para nunca entrar neste lugar. Então os meus medos são racionais. Agora, depois que eu estou lá, eu perco totalmente a razão, porque a única coisa racional, quando você está diante de um perigo infinitamente maior do que você, para o qual você não tem solução, é perder a razão. É só assim que dá. Agora, esses outros, diabo, demônio, capiroto, casa mal assombrada, ladrão, bandido, gente que diz que vai matar, que vai chegar, não sei o quê, não tenho medo, estou acompanhado e não é coragem, é confiança e eu não consigo ter medo desses caras nem das negas deles. Maior é o que está em mim e eu não estou brincando disso. E eles não têm nenhum poder sobre mim, o único poder que teriam é me matar. O que estão fazendo? Ninguém me mata mais. Eu sou indestrutível em Jesus Cristo, eu vou ter medo de quê? Verdade. Qual o próximo objetivo a alcançar? Nenhum. Continuar andando no caminho um dia depois do outro, sem mirabolâncias. Esse é o objetivo. Família. A mesma. Com todo amor, e assim será sempre. Ela só cresce. Eu já fui pai de 1, 2, 3, 4 filhos. Hoje depois virei pai de 7, com os 3 filhos da minha mulher. O Senhor levou 1, hoje são 6. Só recebo acréscimos na minha família, cada um mais lindo do que o outro. E agora tenho, além da Helena, que é uma princesinha, tem o Mateuzinho, meu Deus, que é a coisa mais gostosa desse mundo. Eu esqueci de perguntar um nome aqui, entre os nomes, que recentemente foi visitar você, o pastor Marcos Feliciano. O que tem? Que o senhor tem algum comentário? Não, me apresentar, ele me escreveu, disse que queria me conhecer, apareceu na minha casa, eu recebi, tomamos um cafezinho, me contou a história dele, eu falei coisas que eu pensava sobre esse mundo evangélico todo, ele aceitou com carinho, se emocionou, oramos juntos, bateu uma foto comigo, botou no site dele e fica todo mundo me escrevendo, perguntando, e o pastor Marcos Feliciano? Eu digo, não sei, escreva para ele, para a mulher dele, e tudo, eu só o recebi na minha casa, como eu recebo um monte de gente, todo dia eu recebo muita gente. Marcelo Quintela. Está sentado ali? É meu filhão querido, na fé, amado, amadão, amadíssimo. Carlos Bregantin. Também está sentado ali, meu manão querido, amado. Que lugar do mundo Caio Fábio não foi que gostaria de conhecer? Não, eu não fui na maioria e não sinto vontade de conhecer nenhum lugar especial. Meu querido, eu não estou mais nessa de lugar há muito tempo, sabe? Eu viajei 30 anos, 4, 5 vezes por semana, 70 e tantos países. Não conheço a terra inteira porque eu não quis, não quero, não tinha paciência, não estava afim, não queria ir. Nunca tive vontade, sempre fui para os lugares, cumpri a obrigação. Era o primeiro voo chegando lá e o último voo me deixando lá e o primeiro possível saindo. Nenhum interesse em ficar nem meia manhã, nem coisa nenhuma. Minha alegria é voltar para casa, são os meus filhos. E o mundo que eu quero crescer está dentro de mim. Fora isso, meu amigo, eu já vi tanta coisa na Terra, que há lugares que eu volto com muita alegria, porque eu volto com a minha mulher, volto com alguns amigos, eu volto com alegrias enormes por causa do convívio, por causa das companhias, por causa das trocas. Mas não
com aquela alegria juvenil que eu tive até uns 25 anos, quando eu fiz as primeiras viagens para fora do país e conheci os primeiros 20, 30 países até 24, 25 anos de idade. Fiquei 6 meses na Europa só viajando, fiquei muito empolgado. Mas assim, com 25 anos, 26, já tinha passado, já tinha virado tanto trabalho, atividade, vai e vem, que eu sempre fui como se não tivesse ido, voltei como se nunca tivesse saído, né? As minhas empolgações é passar um dia cavando um buraco, fazendo um laguinho, botando umas pedras, plantando umas plantas, tentando dar pronto, jogar o meu neto ali dentro, brincar com ele. Isso é que é um Taj Mahal. O resto, meu amigo, qualquer um vai, qualquer um vê e volta sem ter visto nada. Orkut e as comunidades com seu nome. Detesto Orkut. Aquilo ali para mim é uma fábrica de desgracinha, de vaidade, de besteira, de menininha fútil, de garotinho idiotado, sabe? Eu tenho assim um desprezo quase que total por Orkut. Comunidade com meu nome, ninguém nunca me viu em nenhuma delas. Eu só tenho um lugar virtual, é o www.caiofabio.com. Ninguém me acha fora dali. E eu não tenho nenhuma vontade de participar, nem tempo, nem desejo, nem interesse, nem alma, nem nada. Aquilo não me diz nada, eu nem penso que existe. Para finalizar, Caio Fábio por Caio Fábio. Eu? Por mim? Eu não tenho nada a dizer a meu respeito. Absolutamente nada. Se a minha vida tiver alguma coisa a dizer, os outros que interpretem. Eu tenho muito a dizer sobre Jesus. É sobre mim, tento fazer o possível para ficar fora do assunto, só não fico mais porque a boca é minha, né? E a cara também. Mas se eu tivesse um modo de fazer isso tudo chegar lá hoje em dia, comigo aparecendo o mínimo possível, você pode ter certeza que eu faria. E as aparições que eu faço são apenas para ter certeza de que os balizamentos do que eu digo sejam garantidos. Até sentir que os pilares se aprofundaram muito em todos, como eu já sinto que hoje aconteceu. Hoje eu estou absolutamente tranquilo para partir. Eu me sinto um bem-aventurado. Caio Fábio por Caio Fábio é o maior de todos os pecadores, que recebe a maior de todas as graças e vive com um coração feliz da vida, sem poder explicar coisa nenhuma. Sem explicação, tudo vem dele, é a bondade dele, e é só nela que eu quero caminhar. Caio, muito obrigado. Deus te abençoe. Estão aqui queridos como o Brega, o Marcelo, tantos outros, que eu sei que dezenas de outros, centenas de outros, que vão continuar tudo, que está tudo aí dito de uma maneira muito clara, de modo que se as pessoas quiserem mudar o rumo, vão ter que mudar como perversão, conscientemente, porque não dá para estar mais detalhado a simplicidade dessa jornada. Então eu não tenho essas preocupações nenhuma, o Senhor é que cuida. Eu não me inventei, eu nunca me planejei. Eu preguei o Evangelho pela primeira vez com 13 anos de idade, durante 6 meses, só por gratidão à conversão do papai. Foi tão lindo o que aconteceu com o papai, que eu fiquei tão empolgado, que fiz uma oração em público, agradecendo. E aí o reverendo Antônio Elias ouviu a oração e falou: rapaz, você tem uma unção, dá um testemunho domingo à noite lá no nosso culto na igreja. Aí ele me chamou, era um garoto de 13 anos, eu disse uma palavrinha de gratidão a Deus pela conversão do meu pai, ele pediu para eu orar, foi um quebrantamento, aí depois me chamaram, e eu fiquei 6 meses pregando todo domingo, sábado e domingo, sem ser convertido. Mas pregando coisa com coisa, tem um monte de gente convertida daquele tempo. Aí eu fui embora por aí, voltei depois de um tempo, conscientemente, encontrei Jesus no meu entendimento e na minha fé no Senhor, foi o que Ele fez em mim, e tudo bem. Agora, eu também não inventei nada, eu nunca sonhei para televisão, nunca tive sonhos, esse que é o negócio, entendeu? Eu nunca fiquei, ai meu Deus, se eu fosse para televisão, como seria? Nunca tive nada disso. Me converti e comecei a pregar. Me apelidaram de carro velho, onde para prega, lá em Manaus. Esquina, ruas, amigos, não sei o quê.
Aí o Felipe Dal, dono da TV Globo, que chegou lá com meu pai e falou, Caio, tenho lá minha TV de graça, usa, Caio. Aí meu pai falou, eu não, jamais riria para uma máquina. Aí ele me falou isso, papai, ninguém está rindo para máquina, eu também não acho graça de máquina não, mas lá dentro tem gente abessa, um bocado de gente, vamos lá. E comecei a gravar sem procurar. Tudo que foi acontecendo, foi acontecendo. Eu nunca me meti. Nunca disse aquela oportunidade, deixa eu ficar aqui para ver como é que eu entro, como me apresenta aquele cara que eu quero saber quem ele é. Olha, esse mal nunca me habitou. Onde eu estive, você pode ter certeza, não só me levaram, mas até imploraram para eu ir, porque eu não fiquei dando soco em ponta de faca, nunca quis conhecer gente, nunca fiz tráfico de influência, nunca fiquei impressionado com ninguém, nunca fiquei babando, nunca disse, ai meu Deus, eu agora sou amigo do fulano. Se meus filhos não me perguntarem, passa batido, eu nem conto a história. Às vezes, anos depois, amigos dos meus filhos que dizem, você sabia que o fulano é louco pelo teu pai? Aí eles chegam em casa, mas papai não sabia que o fulano, uma figura eminente, seja lá qual for, gosta tanto de você. Eu digo, eu conheço ele já há 25 anos, de vez em quando ele me liga, a gente fala, não sei o que, mas nesses assuntos entram lá, porque isso não faz parte da vida, só faz parte do que seja a vida como vaidade, importância e glamour para outros. Não foi nesse espírito que eu criei ninguém na minha casa, não é nesse espírito que a gente vive. De modo que tudo isso é bobagem. O Senhor é que põe a gente onde Ele quer. É Ele. Toda vez que um homem fica procurando fazer seu próprio caminho, ele faz sua própria derrocada. E a única vez nesses 35 anos, mais ou menos, ou mais um pouco, 37 já quase agora, de caminhada com Jesus, pregando a palavra, só houve uma ocasião em que eu me desviei desse princípio. Foi no ano de 98. Foi a única vez que eu me desviei desse princípio, e Deus é tão bom que não me deixou me desviar nem a segunda nem a terceira. Na primeira ele me deu logo um cacete, meu amigo. Mas tão gostoso, tão maravilhoso, que não sobrou nada. Graças a Deus fiquei eu ainda. Nem aquela sentada que você toma da mãe que você dorme... Chega, dorme gostoso. Aquele soluço feliz. Quando eu vejo um cara ficar anos a fio fazendo coisa errada, quase sempre eu digo, Senhor, tem misericórdia dele, porque ele está vivendo como o bastardo. O bastardo é que vive sem disciplina. Aí ele fica 40, 50 anos fazendo tudo que é perversidade, dando certo. É para duvidar. É para ter séria suspeição se esse não é um daqueles caras do livro de Provérbios que foram criados como ímpio para o dia da perversidade. Porque o amor de Deus sempre cobre de cacete a todos aqueles a quem Deus ama. Desculpe essa versão de Hebreus, mas é a linguagem pós-moderna, diz assim. O Senhor enche de cacete a todo filho quanto ama. Bate no cara para ele acordar. Porque não existe nada pior do que aquilo que o Salmo diz. A vossa sensação de bem-estar vos conduziu à perdição. O cara vai caminhando sem disciplina, sem convicção, sem perturbação santa do Espírito Santo no coração, só vai criando a crosta da perdição, da impermeabilidade dentro dele. Então eu dou graças a Deus que quando meu pé resvalou, a mão de Deus logo botou no lugar, no cacete. Assim, ó. Meu filho, pá! Eu digo, aleluia, Senhor, que tu me amas mesmo. Muito obrigado. Deus te abençoe. Pude conhecer você pessoalmente agora e pude ver que você é uma pessoa muito, além de descontraída, você deu algumas risadas aqui, uma pessoa muito sincera. E que todos nós possamos aprender esse exemplo. Sabe? Não fugir. Você não foge de questão nenhuma, você fala abertamente, sabe? E isso é um modelo para todos nós. Amém. Muito obrigado. Obrigado, meu mano. E foi um prazer. Deus te abençoe. Fica firme. Amém. E não fica com muito dream. Sim, vou guardar pé no essa. chão. O evangelho é simples. O sonho da gente é a verdade do evangelho. É só isso. Nafrequência.com. Nada. Eu, não.